inseguro para ministrar louvor? Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que eu te entendo. Eu, Márcia e Joãozinho que o diga no início do Ministério em Adoração. Meu Deus do céu, o diácono falava, vai conduzir louvor, a gente, vai tu, quem vai? Eu não. Um medo, uma insegurança, pegava o microfone, não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Ai, você enfrenta isso também no seu ministério? É normal. Porque a segurança realmente só chega com o tempo, ou melhor, com a prática, né? Porque se você não praticar, o tempo vai passar e você não vai sair do canto. Então, para a segurança chegar é necessário coragem. E olha lá, coragem não é ausência de medo. É você enfrentar situações apesar do medo. É você dar a cara a tapa, ir lá e ministrar e pegar o microfone e vai. Depois tu treme o que tem que tremer. Agora não, agora é hora de ministrar, agora é hora de coragem. Porque só assim tu vai ficar bom, só assim você vai ficar seguro na hora da ministração. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, você tem que praticar. Mas, para quem está começando, algumas dicas podem ser interessantes. A primeira dica que eu quero passar para a gente ministrar com segurança é assistir a ministração de outros ministros. Então você vai pegar o cantor X, o cantor Y, o ministro, o pregador e vai observar as palavras-chave que eles usam, a postura, o jeito. Vá observando o que você se identifica, não com o objetivo de imitar, mas ter referências é muito importante na hora de você criar o seu estilo de ministrar, o seu jeito, a sua essência, a sua verdade, sem imitar ninguém, sem fazer igual a ninguém, mas pegando o que de melhor, né, o que você mais se identifica com os ministros para criar o seu jeito próprio. Referências são importantes. Se a gente observar bem, a gente consegue reconhecer um ministro católico, um ministro protestante, pelo jeitinho de falar, pelo jeito de ministrar, um ministro carismático, um ministro mais conservador. Sabe, pelo jeitinho de ministrar a gente já identifica. Isso acontece também com as novas comunidades, né? A gente identifica muita coisinha em comum de cada carisma. A gente observa a ministração da comunidade Canção Nova, da comunidade Shalom, comunidade em Adoração, da comunidade Nova Berit. A gente vai conseguindo identificar. Olha, ele fala, é o carisma tal que tá falando. Ele fulano fala, é o carisma tal. Então, observe, né? Quem é você? Quais as referências que você quer criar para a sua ministração? Isso é importante, inclusive, observar os irmãos de perto, os irmãos que convivem com você. Por exemplo, se você faz parte de uma comunidade, observe o seu fundador, observe seus formadores, observe o jeito do carisma de ministrar. Isso também é importante. Então, observar é a minha primeira dica e muito importante para a nossa ministração fluir e a gente vir ficando com mais segurança. A segunda dica para a gente ministrar com segurança é treinar. Fazer laboratório, treinar na frente do espelho, treinar nos ensaios, sabe? Fazer como se fosse valendo mesmo, ministra no ensaio, ergue um louvor lá, conduz, chama o irmão para dançar, faz uma dinâmica, faça isso nos ensaios, treine. Se a gente não tiver segurança, se a gente não ficar à vontade com os nossos irmãos de ministério, como é que a gente vai ficar à vontade com a pessoa que eu nem conheço? Isso é importante, inclusive, para a banda ali, para o seu ministério, e identificando o seu estilo como ministro, como cantor, de conduzir, de fazer oração, de erguer o louvor ali, e a dinâmica vai melhorando dos músicos, a unidade vai aumentando, sem contar que é uma oração, né? Você não vai fazer brincando, né? Só ensaiando, você faz valendo ali, faz um grande louvor no seu ensaio. Gente, isso é tão maravilhoso quando flui e a banda já sabe mais ou menos o que vai acontecer ali na hora da ministração valendo. Embora o Espírito Santo possa mudar tudo, é claro que sempre vai ser diferente, mas essa preparação, esse treino vai deixar todo mundo mais seguro, não só você que vai ministrar, né, vai estar à frente lá com o microfone, mas todo o grupo que te acompanha e que te acompanha não só musicalmente, mas também intercedendo, porque existe uma grande batalha espiritual quando a gente está ministrando, quando a gente está cantando para Deus, tocando para Deus, e isso tudo vai ajudar a vencermos essa batalha, já que somos um ministério de frente e muito atacado. Então não tenha medo de treinar, treine, ensaie, né? Faça um laboratório com o seu ministério, inclusive colocando outras pessoas para ministrar. Coloque o baterista para ministrar, coloque o guitarrista, o baixista. Os músicos são ministros e não são só músicos. A gente tem que, de uma vez por todas, entender isso.
Você toca para Deus, você não é músico, você é ministro. E um ministro é um servo que precisa estar preparado para qualquer situação. Um servo de Deus precisa saber ministrar, precisa conduzir uma oração, precisa conduzir um louvor, precisa. Isso não é tarefa apenas dos cantores. Tirem isso da cabeça. Então aproveite esse laboratório que você vai fazer no seu ensaio e coloque os ministros todos para fazer esse treino. E vai ser maravilhoso, tenho certeza que todo o ministério vai crescer muito com isso. A terceira dica para melhorar a nossa ministração, a gente ficar mais seguro na ministração, é grave as suas performances, né? Você vai ali conduzir um louvor, vai conduzir um momento de oração, grava. Hoje em dia é tão fácil, qualquer celular grava, né? Tem essa opção de gravar, então tenta gravar, não precisa ser a melhor gravação do mundo não é para você publicar no YouTube não, é para você se assistir depois. E você vai se avaliar, caramba, isso daqui eu falei, foi errado, não, foi muito ruim, ou isso daqui foi legal, as pessoas responderam bem, vou repetir, tá sendo bacana. Gente, é muito bom esse exercício da gente se assistir. A gente nunca vai gostar, vou logo te avisando aqui que você nunca vai ver uma ministração e falar assim, poxa, que ministro, hein? Até porque se tu falar isso, talvez um bichinho da vaidade entrou aí, né, fez morada, peraí, a gente sempre tem o que melhorar. Mas também não assista fazendo uma autocrítica demais, né? Tipo assim, eu não presto, eu nunca vou conseguir. Não, olhe isso como uma crítica construtiva que você mesmo vai fazer a seu respeito para você crescer, dar o melhor para Deus. Então, quando a gente se assiste, a gente tem uma visão mais clara, porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer tal coisa e vai dar certo. Quando a gente se assiste, a gente vê que talvez não rolou muito. Ou ao contrário, né? Ou então, caramba, não pensei que ia fluir tão bem. Falar disso, né, eu fazer assim, enfim, é importante a gente ter esse exercício também. Então, gravem as suas ministrações, se assistam depois, é bem legal isso. A quarta dica para a gente ministrar com segurança é uma observação da nossa entonação. Gente, presta atenção, isso é muito sério. Quando o William Bonner, lá no Jornal Nacional, vai dar uma notícia séria, ele fala sorrindo. Boa noite, pessoal. Um avião acaba de cair, matando 130 pessoas. Não, tem lógica, né? Ao mesmo tempo, ele também não vai falar uma notícia feliz, sério, né? Tipo, hoje nenhum caso de coronavírus foi notificado no Brasil. Quando a gente vai ministrar, a gente precisa da dinâmica, a nossa entonação. A gente não pode ministrar um momento de oração, de louvor, seja o que for, de pregação também, na mesma entonação. Porque vai dar sono, socorro, o pregador que faz tudo na mesma entonação. Jesus, me salva. Dá sono na galera, gente. Não faça isso, não. Aprenda a dar dinâmica, a dar emoção, a falar baixinho, suavizar quando tiver que suavizar. Fala sério, fala duro, sabe? Erguer a voz quando tiver que erguer, mas dê dinâmica à sua ministração. Não faça tudo na mesma entonação, sem emoção, porque as pessoas não vão gostar. A sua mensagem não vai chegar. Existem algumas técnicas também de movimento, sabe? Que a gente dá para prender mais a atenção das pessoas, que é normal, as pessoas se desconcentram com muita facilidade. Inclusive nós, ministros, podemos nos desconcentrar com muita facilidade. Então, é importante a gente dar um certo movimento, né? Anda um pouquinho pra cá, olha pra esse lado, ergue a mão pra cá e depois olha pra esse lado, sabe? Enfim, dê movimento também de palco, né? Onde você estiver ministrando, pra você não ficar parado também, porque isso também ajuda as pessoas a se prenderem em você. Dinâmica é um segredo importante na hora da ministração. Quinta dica importante para a gente ministrar com segurança: descubra o seu público, se possível, né? Quando a gente vai para uma missão, é muito legal se a gente for já sabendo mais ou menos quem é o público que vai estar lá na assembleia rezando com você. A faixa etária, né? O sexo, tipo, são mulheres na faixa etária de 50 anos. Então vai ser diferente de você falar para jovens de 18 anos. São idosos, são casais, são famílias, são crianças. Quem é o meu público? Porque cada público vai ter um jeito específico da gente se comunicar com ele. Você não vai falar do mesmo jeito que você fala com adultos, com casais, com famílias, com crianças. O jeito de falar com criança também vai ser diferente do jeito que você vai falar com adolescente.
enfim, e por aí vai. Então é importante a gente conhecer o nosso público, saber mais ou menos quem são, cultura também, né, classe social, isso também influencia no modo que você vai falar. Se você vai para uma região mais humilde, né, fazer uma missão numa região mais humilde, não fale palavras difíceis, não enfeite demais na ministração, eles não vão entender. Seja simples. Tem muito ministro que peca nisso, que a mensagem não chega porque não existe identificação por parte do público. O seu público precisa se identificar com você de alguma forma. Então a gente precisa chegar até esse público, então a gente precisa conhecer esse público. Eu sei que nem sempre é possível, a gente tem que estar preparado para falar para todo tipo de gente, de idade, de sexo, de classe social, de cultura, enfim. Mas se possível, é bem interessante a gente saber com quem a gente vai falar, com quem a gente vai rezar. Dica número 6 para a gente ministrar com segurança: estude a palavra de Deus. Um servo do Senhor, levantado por Ele para servi-lo, que não lê a palavra de Deus, que não estuda as Escrituras, que não reza com a Bíblia, não serve para ministrar. E veja bem, é claro que Deus pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser, mas eu estou falando de servos de Deus, estou falando de ministros que já foram levantados para ministrar. Como é que você não estuda a palavra de Deus? Como é que você não reza com a Bíblia? É imprescindível isso, gente. Você não precisa decorar as passagens. Precisa chegar lá em João 4:23, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são esses adoradores que o Pai procura. Não precisa decorar a Bíblia toda, né? É claro que as passagens que mais tocarem o nosso coração naturalmente vai entrando e a gente vai decorando, mas não porque a gente tem que decorar, mas porque a gente vai rezando com aquilo vai movimentando nossa vida. Mas não tem necessidade de citar versículo tal, passagem tal. Basta você conhecer que o Espírito Santo vai usar, vai fazer você lembrar daquela passagem, mesmo que você não lembre o capítulo, o versículo. Você vai citar aquela passagem no momento certo, no momento que tiver que anunciar, sabe? Para quem precisa. Deus vai te usar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Mas se você não conhece, poxa, você dificulta a vida de Deus, né? Quantas vezes, meus irmãos, eu não digo isso com vaidade não, porque tudo é graça do Senhor, mas quantas vezes eu estou num atendimento, que são nos atendimentos, né, com os irmãos, onde a gente vai atender, fazer atendimento de escuta, é que eu me sinto mais usada por Deus, porque às vezes as pessoas vêm partilhar suas dificuldades, seus problemas, e eu falo, meu Deus, misericórdia, o que eu vou falar para essa pessoa? Que eu não sei, sinceramente, eu não sei o que dizer pra ela. Ela tá passando por isso, eu nunca passei por isso, eu não sei o que dizer pra essa pessoa. E imediatamente Deus me faz lembrar de uma passagem bíblica que eu já li, que eu já rezei, mas que eu não decorei, né? Mas Deus me faz lembrar e eu vou lá na palavra de Deus e é tudo que aquela pessoa precisa ouvir. Então acontece muito isso também na ministração, minha gente. Sabe? Você tá ali conduzindo e o Espírito Santo vai te levando para um caminho e você vai se lembrar e vai proclamar. Olha, estudar a palavra de Deus faz toda a diferença, tá? Se você não estuda, comece agora, pelo amor de Deus. E é importante estudar, estudando mesmo, estudando contexto histórico da época, mas mais importante ainda é você rezar e ver o que Deus fala ao seu coração, porque é isso que vai dar fruto nas pessoas. É isso que vai chegar até o seu público. É isso que vai atingir o coração das pessoas que estão ali te ouvindo ministrar. E 7ª dica para a gente ministrar com segurança: adore. Quem não adorar não vai aguentar. Um ministro do Senhor que não adora não aguenta. Um ministro que não adora não tem unção. Um ministro que não adora não tem poder. Porque a unção, o poder, a glória é toda de Deus. E Ele pode agir através de você se você estiver em constante adoração, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus, colocando o domínio de Deus na sua vida, né? Reconhecendo o senhorio de Jesus na sua vida, erguendo todos os dias um louvor a Ele. É da adoração que vem a unção. Se você não adorar, você vai ser técnico. Você vai ser profissional, você pode ministrar muito bem, ter palavras eloquentes, cantar muito bem, falar muito bonito, mas não vai tocar corações porque não tem unção, não tem poder de Deus, não tem o Espírito Santo. Então adore, adore com todas as suas forças, adore em espírito e verdade. Seja um verdadeiro adorador que o Pai está procurando. Diga, eis-me aqui, Senhor, o adorador que você estava procurando. Um ministro que não adora
não é humilde, um ministro que não adora deixa o bichinho da vaidade, da soberba, do orgulho entrar e você acaba se achando bom, se achando santo, se achando digno e você não é nada disso. Tudo é graça do Senhor. Por isso que a gente precisa adorar sempre. Pra gente ser humilde, a gente precisa adorar. Maria, mãe de Jesus, foi uma grande serva. Ela foi a maior mulher que essa história já viu, porque se reconheceu serva. Reconheceu que tudo nela era graça do Senhor, porque ela era uma adoradora, proclamava santo é seu nome. Então adore, meu irmão, adore, não tenha medo de adorar, não tenha medo que as pessoas reconheçam em você um adorador. Porque se você for um verdadeiro adorador, mesmo sem técnica, mesmo sem segurança, mesmo sem saber o que falar, o que fazer, Deus vai te usar com unção e você vai conseguir atingir aquelas pessoas que vieram assistir a sua ministração. Porque tudo é graça do Senhor. A gente só precisa estar solícito, aberto e dizer: usa-me, Senhor, eis-me aqui. O resto Deus faz.